A independência da Venezuela foi uma das mais longas, sangrentas e complicadas de toda a América Latina. Não foi uma única revolta, mas uma série de tentativas, fracassos e guerras civis que transformaram o país num verdadeiro laboratório para a liberdade hispano-americana. Enquanto outros países tiveram um caminho mais direto, a Venezuela viveu quase 15 anos de conflitos intensos. Vamos mergulhar nessa história fascinante e entender por que ela foi tão brutal. Tudo começou muito antes da Guerra Aberta. As primeiras faíscas surgiram com movimentos inspirados pelo Iluminismo e pelas revoluções americana e francesa. Em 1795, a insurreição de José Leonardo Chirino, um movimento de negros e mestiços na região de Coro, já mostrava o descontentamento social. Embora tenha sido esmagada, ela plantou a semente da igualdade, muito influenciada pela Revolução Haitiana. Pouco depois, em 1797, a conspiração de Igual e Espa foi a primeira tentativa com um plano político claro: proclamar uma república. Eles tentaram unir brancos, pardos e negros contra o domínio espanhol, mas também falharam. Então, entra em cena uma figura lendária, Francisco de Miranda, conhecido como o Precursor. Em 1806, ele tentou invadir a Venezuela pelo mar para iniciar a revolução. Suas expedições não tiveram sucesso em mobilizar a população de imediato, mas ele deixou um legado imenso. Miranda trouxe a primeira bandeira tricolor, que se tornaria o símbolo da nação, e a ideia concreta de independência. Ele preparou o terreno para o que viria a seguir. A grande virada aconteceu quando Napoleão Bonaparte invadiu a Espanha. Com a monarquia espanhola em crise, as colônias viram sua oportunidade. Em 19 de abril de 1810, o Conselho da cidade de Caracas depôs o capituzeral espanhol. A princípio, eles juraram lealdade ao rei deposto, Fernando VII, mas essa lealdade era uma fachada. Em 5 de julho de 1811, a Venezuela declarou sua independência absoluta, tornando-se a primeira nação da América do Sul a dar esse passo ousado. Nascia assim a Primeira República. Mas essa primeira tentativa de liberdade foi extremamente frágil. A República era liderada por uma elite que não conseguia se conectar com o resto da população. E então, em 1812, uma tragédia abalou o país. Um terremoto devastador atingiu Caracas. Os padres, leais à coroa, disseram que era um castigo divino pela rebelião. Isso, somado ao avanço das tropas realistas lideradas por Domingo Monteverde, levou à queda da Primeira República. Francisco de Miranda, o grande precursor, foi capturado e entregue aos espanhóis. Ele morreria anos depois em uma prisão na Espanha, sem ver seu sonho realizado. Com o fracasso da primeira tentativa, surge a figura que mudaria tudo: Simón Bolívar. Exilado, ele organizou uma nova ofensiva e, em 1813, lançou a campanha Admirável. Foi nesse momento que ele publicou o famoso decreto de guerra até a morte, declarando que todos os espanhóis que não apoiassem a independência seriam executados. Com uma estratégia militar brilhante, Bolívar retomou Caracas e fundou a Segunda República, sendo aclamado como o libertador. Parecia que a vitória estava próxima, mas a Segunda República também estava destinada a cair. E a razão de sua queda tem nome: José Tomás Boves. Boves era um líder realista, extremamente brutal, que comandava os lianeiros, os temidos vaqueiros das planícies do interior. Ele soube explorar as tensões sociais e raciais da colônia, mobilizando as classes mais baixas, mestiços e escravos, contra a elite branca e republicana de Bolívar. A guerra se transformou num verdadeiro banho de sangue, uma guerra civil de uma crueldade sem precedentes. Boves e seus lianeiros destruíram a Segunda República, forçando Bolívar
a fugir novamente. Após essa derrota devastadora, Bolívar entendeu uma lição fundamental. Para vencer, ele precisava do apoio popular. A independência não podia ser apenas um projeto da elite. Ele precisava unir todas as classes e raças sob a mesma bandeira. Exilado na Jamaica e no Haiti, ele repensou sua estratégia. Ele prometeu liberdade aos escravos e passou a incluir os lianeiros em seu exército. A maré começou a virar com a criação da Terceira República. Em 1817, Bolívar e seus patriotas conquistaram a região de Guaiana, estabelecendo sua capital em Angostura, hoje Ciudad Bolívar. Essa foi uma jogada de mestre. O controle do rio Orinoco deu aos patriotas acesso a recursos, um porto seguro e a possibilidade de receber ajuda externa, como a famosa Legião Britânica, formada por voluntários europeus que vieram lutar pela liberdade sul-americana. Com uma base sólida, Bolívar convocou o Congresso de Angostura em 1819. Ali, ele apresentou sua visão política para o futuro, não apenas da Venezuela, mas de todo o continente. Ele propôs a criação da Gracolômbia, uma superrepública que uniria Venezuela, Colômbia, Panamá e Equador. Era um projeto ambicioso, que mostrava que a luta pela independência venezuelana estava agora ligada a um movimento muito maior. E então chegou um momento da batalha decisiva. O confronto final, que selaria o destino da Venezuela, aconteceu em 24 de junho de 1821, no campo de Carabobo. O exército patriota, agora mais forte e unificado, era liderado por Simón Bolívar. Ao seu lado estava um general crucial, José Antônio Páez. Páez era um antigo líder laneiro que, antes, havia lutado pelos realistas. Bolívar conseguiu convencê-lo a se juntar à causa da independência, trazendo consigo a temível cavalaria dos lianeiros. Essa união foi fundamental. Na Batalha de Carabobo, as forças de Bolívar e Páez esmagaram o exército realista. A vitória foi total. Embora alguns focos de resistência espanhola tenham continuado por mais 2 anos, até a Batalha Naval do Lago de Maracaibo em 1823, a Batalha de Carabobo é considerada o marco do nascimento da Venezuela como uma nação soberana. Foi a culminação de anos de luta, sacrifício e estratégia. Vamos resumir os papéis dos grandes líderes. Francisco de Miranda foi o precursor, aquele que acendeu a chama e sonhou com a liberdade, mas morreu sem vê-la. Simón Bolívar foi o libertador, o gênio militar e político que transformou o sonho em realidade e uniu um continente. José Antônio Páez foi o líder dos lianeiros, cuja aliança com Bolívar foi decisiva para a vitória. E não podemos esquecer de Antônio José de Sucre, o braço direito de Bolívar, um general brilhante que foi fundamental nas vitórias finais não só na Venezuela, mas em todo o continente, como no Peru e na Bolívia. A independência da Venezuela foi tão violenta porque não foi apenas uma guerra contra a Espanha, foi também uma guerra civil e, em muitos momentos, uma guerra racial. As profundas feridas sociais da era colonial explodiram, com diferentes grupos lutando entre si antes de finalmente se unirem contra o inimigo comum. A história da Venezuela nos ensina que a liberdade, muitas vezes, é conquistada a um preço muito alto, através de um caminho tortuoso de erros, acertos e, acima de tudo, muita resiliência. Obrigado por assistir a essa jornada pela história da Venezuela. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos conteúdos. Até a próxima!